Bom, irmãos, o profeta Zacarias aí, estamos nos aproximando, né, do final do Antigo Testamento. É um texto que vai nos falar aí da preparação para a vinda do Messias. Tá? É, é, um, é um livro muito interessante, né, e não é um livro de fácil interpretação, tem visões impressionantes, né, e por isso nós temos que ler assim, com muito cuidado, assim, com bastante zelo, para podermos compreender a estrutura do livro. Após 12 anos ou mais de trabalho, a tarefa de reconstruir o Templo de Jerusalém estava ainda na metade. O profeta Zacarias foi comissionado por Deus para incentivar o povo a completar essa obra tão importante. Em lugar de exortá-los com palavras duras de censura, Zacarias apresentou-lhes um objetivo muito positivo. O templo precisava ser reconstruído, pois algum dia a glória do Messias habitaria nele. Irmãos, é sempre muito importante que a gente não entenda o templo de Jerusalém como se fosse uma igreja, né, que nós construímos hoje, né, um local de culto. É algo assim, ah, porque o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer que hoje, né, com, com, com a vinda de Jesus, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Né? A adoração ela não está centralizada num local de culto, mas naquela época era. Né? O povo precisava do templo. O templo é onde era a manifestação ali da presença de Deus, onde Deus recebia o seu povo, onde o povo oferecia os sacrifícios, adorava a Deus, né? Era tudo centralizado ali. A bênção, né, emanava ali do templo. Então o templo era assim um aspecto muito importante, né? E o povo estava de volta à sua terra, porque tinha sido cativo durante 70 anos, mas ele já estava há alguns anos na terra, já era para ter construído o templo, mas eles não construíram, quer dizer, a obra ficou parada, né? Chegou até uma parte, mas ficou parada porque as pessoas começaram a se preocupar mais com suas casas, né? Mas Zacarias foi levantado por Deus para restaurar no coração do povo, né, esse, essa necessidade de estar na presença de Deus em adoração no templo. Zacarias, cujo nome significa Javé se lembra, foi um dos profetas pós-exílio, contemporâneo de Ageu. O nome Zacarias era popular em Israel, mas não menos do que 20 personagens do Antigo Testamento com esse nome. Né? Filho de Berequias e neto de Ido, descendente de uma família sacerdotal da tribo de Levi. Ele nasceu na Babilônia e foi trazido por seu avô para Jerusalém quando os exilados retornaram sob a liderança de Zorobabel. Como Jeremias e Ezequiel, Zacarias também era sacerdote. De acordo com a tradição, era membro da grande sinagoga, um conselho com 120 membros, criados por Neemias e presidido por Esdras. Posteriormente, esse conselho se transformou no Sinédrio, o grupo de anciãos que governava a nação. Então veja só que coisa interessante, né? Esse grupo da grande sinagoga, né, foi uma organização que foi levantada ali no tempo lá de Neemias. Foi criado, no caso, por Neemias e foi presidido ali por Esdras, que era sacerdote. Né? E esse conselho viria a se tornar o Sinédrio lá do tempo de Jesus Cristo, né? Que governava toda a nação. Né? Então, esse é um elemento histórico importante. E entender aí que ele fez parte, o Zacarias fez parte desse grupo, né? Então, ele provavelmente, né, teve contato ali, né, com
com esses grandes nomes do início ali da construção dos muros e do início da construção do templo, no caso de Neemias e Esdras. Zacarias nasceu na Babilônia e acompanhou o seu avô Ido no primeiro grupo de exilados que regressaram para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Uma vez que Zacarias é mencionado ocasionalmente como filho de seu avô, né, acredita-se que seu pai, Baraquias, morreu quando Zacarias ainda era jovem demais para sucedê-lo como sacerdote. As palavras de abertura de Zacarias são datadas de 520 a.C., o segundo ano de Dario. É um livro interessante porque ele coloca datas bem precisas, né? Porque ele conecta o sermão que ele prega, né, ao rei que estava governando. Né? Então aí coloca no segundo ano de Dario, né? Dario I, Ciro, o imperador persa, havia morrido e sido sucedido por Cambises por volta de 530 a 521, que conquistou o Egito quando Cambises não possuía filho. Ele cometeu suicídio. Dario subiu ao trono para suprimir uma revolução. Então, nós vemos aí Dario, né? Existe aí algumas coisas, alguns problemas de interpretação. Por exemplo, a gente vai ver lá em Daniel, Daniel se referindo a Dario também, né? E alguns autores vão dizer que Dario foi um rei posterior a Ciro. E outros historiadores vão dizer que Dario, ele na verdade era o próprio Ciro, mas que ele tinha esse outro nome, né? Porque naquela época era comum um rei ter mais de um nome, né? Ser conhecido por mais de um nome. Mas, de acordo aqui, né, com esse autor, no caso, Ciro e Dario são pessoas diferentes. Aliás, o Ciro ele é mais antigo e Dario é posterior. Zacarias foi contemporâneo de Ageu e começou a profetizar 2 meses depois dele. É chamado de jovem no capítulo 2, versículo 4, o que sugere que Ageu era mais velho do que ele. Não se sabe ao certo a duração de seu ministério. A última profecia com data, né, está lá no capítulo 7, versículo 1, foi transmitida cerca de 2 anos depois da primeira, no período correspondente ao do ministério de Ageu, que foi ali dentro do período de 520 a 518 a.C., quando ele fez essa profecia. Quando ele pronunciou todo o livro, todas as profecias, né? Ele pregou num período de 2 anos. Acredita-se que os capítulos 9 a 14 sejam um período posterior de seu ministério. As diferenças de estilo e referências à Grécia indicam uma data por volta de 480 a 470 a.C. Depois de Dario I, por volta de 521, né, a 486. Durante o reinado de Xerxes, por volta de 486 a 464. O rei que escolheu Ester para ser rainha da Pérsia. É importante, né, fazer essas conexões aí. Segundo Mateus, capítulo 23, versículo 35, Zacarias foi assassinado entre o templo e o altar, um fim semelhante ao de outro homônimo de templos mais antigos, que foi apedrejado até a morte. Nós vemos isso lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 21. Esse que foi apedrejado é outro, obviamente, que não é o Zacarias. Mas o Zacarias, o profeta do qual nós estamos tratando, teria sido assassinado aí entre o templo e o altar. Vocês se lembram, né? A imagem que nós temos do templo, né? Você entrava no templo, né? E antes daquela porta, né? Na verdade, você entrava na estrutura do santuário, né? E aí você via logo um altar, né? O local do sacrifício onde se queimavam, né, os animais, e depois tinha uma porta que dava acesso ao local santo, e mais lá dentro
o local santíssimo. Esse prédio, onde tinha essa porta, né, é o que ele está chamando de templo. Então, Zacarias teria sido morto dentro desse espaço aí, entre essa porta de entrada do templo e esse altar. O contexto histórico de Zacarias é o mesmo do seu contemporâneo Ageu, né? A gente pode conferir depois no cenário e contexto lá de Ageu, que na aula passada. Em 538 a.C., Ciro da Pérsia libertou os cativos de Israel para que voltassem para sua terra natal. E cerca de 50 mil cativos regressaram da Babilônia, melhor dizendo. Aqui está a Babilônia. Imediatamente começaram a reconstruir o templo, mas em decorrência da oposição de seus vizinhos e da indiferença dos próprios judeus, a obra foi abandonada. 16 anos mais tarde, Zacarias e Ageu foram incumbidos pelo Senhor de incentivar o povo a reconstruir o templo, e passado 4 anos, em 516, a reconstrução do templo foi concluída. Então, irmãos, já fazendo uma aplicação aqui para a gente, né? A importância de nós sabermos a necessidade que nós temos de ficar na presença de Deus, né? Aqui, Zacarias está exortando ao povo que conclua a construção do templo para que eles possam adorar a Deus, né? Para que eles possam estar na presença de Deus. E quantas vezes, né, nós abandonamos a adoração a Deus, nós abandonamos a igreja, nós abandonamos, né, a comunhão com Deus, porque estamos preocupados com os nossos próprios afazeres, né? O dia a dia se torna mais importante, o trabalho se torna mais importante, a família se torna mais importante. Nós esquecemos que nosso trabalho, nossa família, aquilo que temos e aquilo que somos, nos foi dado por Deus, né? Então a gente precisa buscar ao Senhor e retornar à presença de Deus. Outra lição para a gente também é importante que Deus está conosco em particular, né? Deus está conosco na nossa casa, no nosso trabalho, mas isso não permite, né, que nós abandonemos o culto, né? Abandonemos o encontro comunitário, né? Então, muitas pessoas argumentam assim: eu estou com Deus na minha casa mesmo, eu adoro a Deus em casa, eu faço as minhas orações em casa, né? Eu tenho a minha devocional, eu não preciso ir para o culto. Tá? Isso é uma falácia. Tá? A gente precisa entender que uma coisa alimenta a outra, né? O culto público, né, no primeiro dia da semana, alimenta a minha vida espiritual para que eu mantenha comunhão com Deus durante a semana, né? É no culto público que emana o ensino, os meios de graça, né, que vão fazer com que eu seja sustentado durante a semana para manter a minha comunhão, a minha adoração, a minha devocional com Deus. Palavras-chave. A palavra anjo aqui no hebraico é malak. Pode se referir a seres angelicais, né? Nós temos essa palavra malak, anjo, no capítulo 1, versículo 9, versículo 13, o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ela tem várias referências a anjos aqui. Então pode se referir a seres angelicais, mensageiros humanos ou embaixadores. A palavra malak, né, porque anjo, né, a palavra malak é mensageiro, anjo significa mensageiro, né? Então essa palavra era utilizada para outras coisas, não apenas para anjo celestial, né, mas para mensageiros, embaixadores, etc. Um uso especial é a manifestação da divindade conhecida como anjo de Deus ou anjo do Senhor. No Antigo Testamento você vai ver essa expressão, anjo do Senhor, né, no capítulo 1, capítulo 3, e vai ver em outras passagens também no Antigo Testamento, em Gênesis, em Êxodo, né? No Antigo Testamento, profetas e sacerdotes atuam como mensageiros de Deus,
Em Zacarias, anjos trazem revelações de Deus sobre o futuro e interpretam sonhos e visões. Então, anjos aqui em Zacarias, que traz essas visões, são os anjos celestiais, né? Os anjos enviados por Deus. Jesus identificou o mensageiro que preparou o caminho para o dia do Senhor, pronunciado em Malaquias capítulo 3. Né? No caso ali, João Batista é que foi o mensageiro, no sentido de Malak, né? De anjo. Outra palavra-chave em Zacarias é o termo renovo. Né? Em hebraico, tsemak. No capítulo 3 e no capítulo 6 nós temos essa expressão utilizada, significa rebento, né? Ou o broto. É um dos títulos do Messias, né? O renovo que brotaria da linhagem real de Davi, uma dinastia que havia sido interrompida com o exílio babilônico. Muitos dos profetas prometeram que um rei da linhagem de Davi reinaria em justiça, né? E como sacerdote restabeleceria a verdadeira adoração do Senhor. Em seu ministério, Jesus Cristo cumpriu essas predições ao desempenhar um papel real, né? E um papel sacerdotal. Você pode notar nos textos bíblicos, nós aprendemos, né, na teologia, que Jesus Cristo ele não é apenas rei, né, mas ele é rei, profeta e sacerdote. Né? Então Cristo ele cumpre todas essas predições, essas profecias de Zacarias e todos os outros profetas. Os principais personagens, obviamente, aqui é Zacarias, o profeta de Judá, após o exílio, incentivou o povo a terminar a reconstrução do templo. Lembrando sempre que nós temos profetas pré-exílicos, profetas exílicos e profetas pós-exílicos. Tá? Então, por exemplo, um profeta pré-exílico, né? Isaías, né? Um profeta exílico, né? Daniel, ele é um profeta, né? Jeremias também, ele já pegou o povo de Judá sendo dominado, ele foge para o Egito, né? Mas ele é um pouco pré-exílico, né? Mas ele é exílico também, né? E nós temos Zacarias, Ageu, Malaquias como profetas pós-exílicos. Zorobabel foi o líder dos exilados, executou o trabalho no templo. Né? Nós vimos aí que tem uma figura messiânica muito interessante, porque em Zorobabel a linhagem de Davi retorna, né, à liderança, né, ao governo de Israel. Josué é uma figura importante, um sumo sacerdote de Israel, depois do retorno do remanescente para Israel. E os judeus, obviamente, né, reconstruindo o templo, que retornaram a Jerusalém após o exílio babilônico para obedecer a Deus. Então nós vemos aí esse grupo, né, de personagens muito interessantes convivendo no mesmo ambiente que Esdras, que Neemias, né? Então, vários personagens da Bíblia que comungaram aí, né, do mesmo período, trabalharam no mesmo objetivo. Mas a gente tem que ler um livro pensando no outro, né, para podermos compreender, né, tudo o que estava acontecendo. Temas históricos e teológicos. Zacarias se uniu a Ageu para despertar o povo de sua indiferença, desafiando-o a retomar a obra do templo. O objetivo maior de Ageu era a reconstrução do templo. Sua mensagem é transmitida em tom de censura pela indiferença, pelo pecado da falta de confiança do povo de Deus. Né? Então, a indiferença ela é um pecado. Nós temos uma tendência de achar que pecado é apenas cometer erros, assim, pecados visíveis, né? Pecados de ação, mas a gente sempre esquece os pecados de omissão. Né? Sermos indiferentes é um pecado de omissão, né? Porque demonstra falta de confiança em Deus. Né? Então, o povo estava cometendo esse pecado, né, de se preocupar consigo mesmo. Né? Então, o povo não estava despertando para o fato de que Deus havia levado ele cativo,
por causa da idolatria e por causa do pecado deles. Agora eles estavam esquecendo de tudo, todos os 70 anos que eles passaram cativos, né? E voltaram a ter um comportamento reprovável, se esquecendo do Senhor. Ageu foi usado para dar início ao reavivamento, ao passo que o papel de Zacarias foi manter o povo animado por meio de uma ênfase mais positiva, chamando os judeus ao arrependimento e assegurando-lhes repetidamente o cumprimento de bênçãos futuras. Zacarias procurou incentivar o povo a trabalhar na obra do templo com a promessa de que um dia o Messias viria para habitá-lo. Incentivou os judeus a construir não apenas pensando no presente, mas também na esperança da vinda futura do Messias. Reanimou o povo ainda oprimido pelas potências gentílicas com a realidade de que o Senhor não havia se esquecido das promessas da aliança e os restauraria e abençoaria. O nome do livro, que significa O Senhor se lembra, né, contém em forma de semente o tema da profecia. Né? Então Deus está se lembrando do seu povo. Né? Zacarias tem esse significado, né? O Senhor se lembra. Né? Então, lembrando que o povo, embora tenha sido liberto, tenha sido permitido ao povo sair da Babilônia e retornar para Jerusalém, não significa que eles eram um povo livre. Não, eles estavam ainda sob o domínio, né? No caso agora dos medo-persas, né? Porque os babilônios haviam sido dominados, né? E tanto Nabucodonosor, que morreu, o filho dele assumiu, mas o filho dele, né, nós vimos ali em Daniel, né? Ele pega os utensílios do templo, né, e ele usa os utensílios do templo para tomar vinho e celebrar os deuses dele. Né? E aí Deus vai lá com a mão na parede e escreve, né, a sentença dele. Então os babilônios são dominados no caso, Dario assume o governo lá com 60 anos de idade, né? E libera o povo para voltar para Jerusalém. Liberar o povo para voltar para Jerusalém não significa que o povo era um povo independente agora, que o povo era um povo livre, não. Eles ainda estavam sob o domínio dos medo-persas. Aqui nós temos um quadro com as visões de Zacarias. O livro de Zacarias inclui uma série de visões com símbolos vigorosos, porém misteriosos, ao lado do aparecimento de um anjo que interpreta as visões, porém deixando alguns dos símbolos sem explicação. Essas visões misturam a obra do Messias em ambos os adventos, e como os outros profetas, Zacarias vê apenas os picos do programa de Deus, sem os vales intermediários. Então o que ele está querendo dizer aqui? Né? Ele vê momentos das duas vindas. A visão de Zacarias é uma visão linear. Né? Ele olha para frente, né? E ele vê momentos aqui da primeira vinda de Jesus e momentos da segunda vinda. E ele coloca isso tudo numa única visão. Mas ele não vê o intermediário, né? Ele não vê o momento, todo aquele período que o Senhor Jesus Cristo passa, né? E morre, esse período que nós estamos passando agora, esse período chamado entre a primeira vinda e a segunda vinda, o período entre o já e o ainda não, né? Como diz a teologia. Então aqui nós temos aqui o quadro das visões de Zacarias, né? O homem e cavalos entre a morteira, né? O significado: o Senhor voltará Boa noite. O Senhor voltará a ser misericordioso com Jerusalém. Os 4 chifres e os 4 ferreiros, né? E o significado: aqueles que dispersaram Judá são lançados fora. O homem com cordel de medir, quer dizer, Deus será um muro de fogo protetor ao redor de Jerusalém. Purificação de Josué, quer dizer, o servo, o renovo vem para salvar. Veja que estão usando a imagem do sacerdote local, Josué, para fazer uma profecia a respeito do Messias. Né? Então o próprio rei Zorobabel, né, o líder, né, que reinava naquela época,
sobre o povo e o sumo sacerdote Josué, eles todos apontam para o Messias. O candelabro de ouro e oliveiras, o Senhor dá poder a Israel pelo seu espírito. O rolo voador, né? Que é a desonestidade que é amaldiçoada. A mulher dentro da cesta aponta para a perversidade que será removida. Os 4 carros, né? Os espíritos do céu executam o julgamento sobre toda a terra. Esse Apocalipse do Antigo Testamento muitas vezes é relevante, porque o Zacarias é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento por muita gente, né? É relevante tanto para os ouvintes imediatos de Zacarias quanto para os ouvintes e leitores futuros. Essa característica se deve à estrutura da profecia, uma vez que o profeta inicia cada uma das 3 sessões principais, de 1 a 6, 7 a 8 e 9 a 14. Com referências históricas, mas logo em seguida avança no tempo e trata do segundo advento, quando o Messias voltará para o seu templo a fim de restabelecer o seu reino aqui na terra, né? Zacarias é o livro mais messiânico, né, assim, com referências a Cristo, o Messias, e apocalíptico em seu debate sobre o fim dos tempos. Consiste, acima de tudo, numa profecia acerca de Jesus que focaliza sua glória vindoura com o propósito de consolar Israel. Embora seja repleto de visões, profecias, sinais, visitantes celestiais e da voz de Deus, o livro também é prático e trata de questões como o arrependimento, o cuidado divino, a salvação e a vida de santidade. Pouco tempo depois, a profecia cessaria por mais de 400 anos até João Batista, de modo que Deus usou Zacarias para transmitir uma promessa rica e abundante para o futuro, a fim de sustentar o seu remanescente fiel durante os anos de silêncio. Principais doutrinas, né? O arrependimento, o verdadeiro arrependimento requer mais do que meras palavras, é necessário uma atitude, que a atitude mude também, né? Transformação no comportamento. O cuidado divino, a glória vindoura de Jesus Cristo consolará Israel. A rejeição do Messias em sua primeira vinda. A aceitação do Messias em sua segunda vinda. E a vida de santidade. O livro de Zacarias, Cristo em Zacarias, né? O livro de Zacarias está repleto de passagens que prenunciam a vinda do Messias. Cristo é retratado como meu servo, o renovo, sacerdote do trono e aquele a quem traspassaram. Então, essa aponta ali para o sacrifício de Cristo, né? Zacarias descreve Cristo como humilde e triunfante. Ele é o rei que traz a salvação, mas também é aquele que vem humilde montado num jumento. E aqui nós temos o esboço de Zacarias, né? Capítulo 1, de 1 a 6. Temos aí a chamada ao arrependimento. Depois, até o capítulo 6, né? Capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 8, nós temos aí as 8 visões de Zacarias. O cavalo entre as morteiras, os chifres, os 4 ferreiros, o homem com cordel de medir, a purificação de Josué, o sumo sacerdote, o candelabro de ouro e as oliveiras, o rolo voador, a mulher e a cesta, os 4 carros, né? A coroação de Josué, né? Como sumo sacerdote, né? A questão do jejum, no capítulo 7. As 4 mensagens de Zacarias, quer dizer, a repreensão à hipocrisia, o arrependimento da desobediência, a restauração de Israel, o regozijo futuro de Israel. Os 2 fardos de Zacarias, o primeiro fardo é a rejeição do Messias, né? E o segundo fardo, o reinado do Messias. E aqui nós temos o vídeo, né, com o resumo do livro. Bom, irmãos, esse vídeo eu vou dispor para os irmãos no WhatsApp, né? Vou dar o link para vocês. Que Deus abençoe e fortaleça a vida de cada um de vocês, né? Que essa aula possa
ter sido proveitosa e que a graça de Deus seja sobre suas vidas.